quero nessa manhã mostrar algo importante. De um versículo que a gente sempre lê, de algo que a gente sempre fala, mas a gente não presta atenção no contexto. 1 Samuel capítulo 13, verso 13 e 14. 1 Samuel 13, 13 e 14. Eu disse Samuel, que era profeta e também rei em Israel. Amém, queridos? Ele disse, era profeta e juiz em Israel, melhor dizendo. Eu disse Samuel ao rei Saul: você agiu como louco ou como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria, Deus, estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. E aí, Samuel, que profeta que era, além de juiz, ele lança uma profecia: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou como seja príncipe sobre o seu povo. Olha, eu quero te mostrar esse contexto. Samuel, profeta, falando com o rei. Ele fala para o rei que ele agiu como um tolo, desobedeceu o mandamento do Senhor, seu Deus. E aí ele faz algo que é grave para alguém que está governando, principalmente numa monarquia. Ele fala: o Senhor Deus buscou para si o homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Você não vai governar mais. Isso é grave, falar para um rei. Você acha que o rei, o que ele pensou naquele momento? A cabeça de Samuel poderia se separar do corpo, sim ou não? Mas eu encontro também essa palavra, e vou entrar nesse contexto daqui a pouco. Quando Paulo chega na sinagoga, ele queria uma oportunidade para falar de Jesus, porque ele não tinha como falar de Jesus ali, porque os judeus não criam que Jesus era filho de Deus. E Paulo vai numa sinagoga e ele vai falar ali, e ele acha uma brecha, e deram a oportunidade para ele depois de ler os livros da lei. E ali Paulo faz um resumo de uma história de Israel, para mostrar que Deus sempre guiou o seu povo com propósito. E aí ele lembra da libertação do Egito. Depois, se você ler Atos capítulo 13, vocês vão ver que ele fala da libertação do Egito, o período dos juízos, o reinado de Saul. E aí ele chama a atenção daqueles judeus que ali estavam, porque eles não criam em Jesus. E ele fala, então, ele queria falar de Jesus. Paulo fala, né, usa Davi, porque era um rei muito importante, e é até hoje para o povo de Israel. Ele usa Davi e pega da linhagem de Davi e fala: viu, eu preciso falar de alguém com vocês, de alguém que vocês não creem. Vocês sabiam que esse alguém veio de Davi? E aí, como uma ponte para anunciar Jesus, ele começa a mostrar o Messias, que viria justamente da linhagem daquele rei que eles tanto gostavam, que era Davi. Salomão, filho de Batseba, deu continuidade à linha real apresentada em Mateus capítulo 1. E ele mostra que a genealogia legal, a genealogia realmente real, mostra para eles que Jesus veio de Davi através de Salomão, filho de Batseba, e veio Jesus através de José. Isso está tudo lá em Mateus capítulo 1. Se você começar a ler, já começa a falar da linhagem de Jesus. Assim, Jesus é descendente de Davi. E ele fala: olha, o Jesus que vocês não acreditam, ele veio de Salomão, tanto biologicamente como da linha de Natã. E Deus cumpriu uma promessa com precisão, essa promessa histórica, para revelar que Jesus é o rei prometido. E ele achou ali uma maneira de falar para os judeus. E quando também vejo isso, quem era Batseba? Deus faz coisas improváveis para botar nossa religiosidade dentro de um baú. Batseba foi aquela mulher de Urias, que Davi um dia olhou e quis ela como esposa, mas ele não podia, porque era esposa
Betseba. A mulher do pecado gerou o homem mais sábio da Bíblia, tirando Jesus, Salomão. Está dando nó na sua cabeça, né, irmão? Está dando nó na sua cabeça. A espada não saiu daqui, vamos falar sobre isso. A espada não saiu da casa de Davi por conta disso, por conta do seu pecado. Mas desde que o homem caiu, e não importa onde ele caiu, desde que o homem caiu no jardim do Éden, Deus já lança uma profecia e fala para Eva: tudo bem que você pecou, tudo bem que você errou, você vai pagar, porque a misericórdia de Deus não tem fim, irmão. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então quando você começa a julgar os outros pela sua régua, você está totalmente enganado. Porque Deus pela sua misericórdia olha para Eva e diz: olha, mas eu vou colocar você errou, mas da sua semente vai nascer vai nascer que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí eu pego a profecia de Isaías: e o seu nome será Deus forte, poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aí Deus vai dar a mesma coisa. Agora uma mulher que tem um filho chamado Salomão, e o filho de Deus vem de uma linhagem que, se você fosse Deus, você não faria isso. Imagina que o filho dessazinha, imagina que, sim ou não? Sim ou não, mulheres? Ah, bom, você que tá tudo bonzinho aqui, tudo boazinho aqui. Daqui de cima eu vejo assim, né? Tudo boazinho. Só que o Deus que está aqui nessa noite, Ele não quer saber o que você fez, de onde você veio e de onde você saiu. Ele te ama desde o primeiro momento que você estava sendo gerado. Eu vou usar o texto desse homem que eu estou pregando aqui nessa noite. Esse homem Davi, que no seu erro, ele ora: Senhor, o Senhor me conhece desde quando eu não tinha forma. O Senhor conhecia todos os meus dias, e todos os meus dias já eram contados. O Senhor sabia de tudo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele continua orando, porque a minha alma angustia até a morte. Eu não sei qual tem sido a sua oração, mas a sua oração tem propósito. E se ela tiver o propósito que alinha com o coração de Deus, ou vocês acham que a oração de Betseba não foi uma oração de alinhamento? Porque o filho que ela teve com Davi do pecado, o filho morreu. A Bíblia fala que Davi chorou muito, porque ele amou Betseba. Chorou muito. Você acha que não houve um alinhamento desse propósito? Quando Ana vai orar e ela pede a Deus um filho, ela sempre pediu, mas nunca teve alinhamento de propósito. Mas o dia que ela ora e fala: eu vou entregar esse menino na tua casa, e olha como Deus é lindo. Olha como Deus é lindo. Eu vou entregar esse menino na tua casa para ele servir na tua casa. A mulher que era estéril deu filho, deu luz a um filho. Como é que era o nome do filho? Como é que é o nome do filho? Mais alto que o povo em casa está achando que eu estou sozinho. Como é que é o nome do filho? Quem Deus usou aqui para falar com o rei Saul? Eita. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levo.
que acontece? Paulo pega lá em Atos 13, 22 e conta essa história que eu acabei de contar para vocês aqui. A Bíblia fala que a gente não foca muito nisso, mas muitos judeus se converteram e são convertidos até hoje, as famílias e tudo mais. Sabiam disso? A gente olha como judeu como fosse alguma coisa. Não, tem cristão, tem. Aleluia, glória a Deus. Então, 1 Samuel capítulo 13, verso 13 e 14. Esse menino chamado Samuel, que agora é no profeta e juiz, ele pega e lança uma profecia sobre o rei. O Senhor buscou para si, rei, porque você não serve mais, um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Irmão, aprenda uma coisa aqui. Quando Deus olha para você, a solução do seu problema já nasceu. O profeta não tinha falado ainda com Davi, não tinha ido da casa do pai, do Jessé, que é o pai de Davi, mas Deus já tinha solução. Ei, Deus já tem solução. Só precisa de uma coisa, precisa esse Deus encontrar com você. Está desencontrado o negócio. Porque quando Samuel vai na casa de Davi, na casa de Jessé, que é o pai de Davi, o Davizinho não apareceu de cara não. Mas deixa eu lançar uma profecia sobre você nessa noite. Deus vai te encontrar. Deus vai te achar. Deus vai te achar, meu irmão. E quando Ele te achar, tudo isso vai mudar. E Ele vai formar você um homem segundo o coração dEle. Então ele é muito antigo, vê se você acha para mim. Continue aí. Como é que é? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. Sabe qual é? Mas você vai achar, tem na pasta aí. Ajuda ele, Laraline. É um versículo, está na Bíblia, está fácil de achar. Então, meus irmãos, quando ele vai lá e fala isso, o profeta Samuel repreende o rei Davi por sua desobediência, por ele não ter cumprido. Mas que desobedecido, mas que negócio que era esse? Que desobedeceu? Vamos ver, tem alguns pontos chaves que nós precisamos ver aqui. Em primeiro lugar, a desobediência de Saul, porque Saul não esperou os 7 dias determinado por Samuel para que ele oferecesse holocausto e buscasse direção de Deus antes de uma batalha contra os seus inimigos filisteus. Samuel fala: viu, espera 7 dias. Mas Saul tinha o coração de rei e queria ser vitorioso. Mas 7 dias, de repente, realmente ele não estava errado no projeto humano. Se eu espero 7 dias, eu vou esperar que meu inimigo se arranje militarmente falando, que se arme militarmente falando, e aí nós vamos ter uma derrota. 7 dias é muito tempo. Então ele desobedeceu o que Deus mandou dizer para ele, através de Samuel. Então, o outro ponto desse contexto, o medo e a impaciência. Pressionado pelos filisteus e vendo seu exército, que era pequeno, e estava muita gente indo embora, Saul agiu por conta própria. Ei, irmão, tem gente que não sabe esperar, tem gente que toma decisão por conta própria, e aí se enrola, entra em casamento errado, entra em emprego errado, faz negócio errado, porque está desesperado. Calma, o tempo Kairós, o tempo de Deus não é o seu tempo, é o tempo dele. Terceiro ponto, a consequência. Samuel declara que Saul agiu totalmente errado e que Deus buscava um homem segundo o seu coração. Eu já estava falando de Davi aqui já. Samuel não tinha se encontrado com Davi. Eu nem sei se Samuel conhecia já Davi, nem sei, porque o episódio do gigante foi depois. Aí Davi ficou conhecido, vamos falar sobre isso. Deus buscando um homem segundo o seu coração.
E tinha um outro ponto que era a situação política. Israel estava em desvantagem militar, uma desvantagem extrema contra os filisteus, porque era proibido dos ferreiros, proibido ferreiros entre os hebreus. Os hebreus não fabricavam armas, eles não tinham tradição de lutar. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Davi não nasceu pronto. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus de prontidão. Não. Ele foi moldado por Deus na sua juventude, nas batalhas, na rejeição, no serviço, na humilhação e através de pessoas que cruzaram o seu caminho. Diga assim: através de pessoas que cruzaram o seu caminho. Deus vai falar muito forte com você hoje. Cada encontro formou, cada encontro desse formou um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver que houveram encontros que foi muito bacana, legal, de regozijo, de alegria. Houveram encontros terríveis. Vamos falar sobre isso. Vamos percorrer essa jornada cronológica para enxergarmos como Deus construiu esse coração de Davi, para ser chamado no final da sua vida o homem segundo o coração de Deus. Vamos ver acontecimento por acontecimento. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Rapidinho. E renova o espírito inabalável. Davi disse isso: não retire de mim o teu espírito, não retire de nós. É isso. Cadê alguém me ajudar? Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero cá pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cante de novo. Vive, ó Deus, o coração puro. Renova o espírito inabalável. Não retire de mim. Davi disse isso. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Davi não nasceu um homem pronto segundo o coração de Deus. Teve uma linha de um tempo, de uma formação espiritual de Davi. Eu quero trazer na exatidão disso para vocês nessa noite. Ai, que coisa linda e maravilhosa que eu vou falar aqui nesse momento, para alguém que vai ser informado segundo o coração de Deus. Deus usa Samuel para dizer para o rei Saul que acabou o governo dele.
E agora Samuel, o profeta, vai atrás de um rei. Ele não sabia quem ia ser o rei. E Deus disse para ele: vai na casa de Jessé, porque esse homem está lá na casa de Jessé. Isso está em 1 Samuel 16, de 1 a 13, 1 Samuel 19, verso 18 a 24. Não vamos ler agora, não dá tempo. Mas Samuel, o último juiz de Israel, ele vai na casa de Jessé e fala para Jessé que Deus mandou ir lá para escolher um príncipe, um futuro rei. E aí é lógico, se você é um pai e você pensa num filho ser rei, você vai pegar os filhos mais viçosos, bonitos, fortes, não é? Para apresentar para esse homem. Então, com certeza Jessé, isso é bíblico, mostra e começa a mandar os homens mais fortes, viçosos, né? Os mais velhos, homens formados. Mas Deus queria formar o homem segundo o coração dele. E aí passa os irmãos de Davi. Davi ali não estava. E aí chegou o último. E aí, não é possível que o profeta tenha errado. Ele falou: não, mas Deus falou que o filho sairia da tua casa, Jessé. Você não tem mais nenhum filho? Diga assim: tem eu. Ou tem a mim. Pode ser assim também. Você não aparece. Você acha que você não é visto. Quem não é visto não é lembrado. Então já começa por aí, irmão. Começa a aparecer. Quem não é visto é lembrado. Ah, pastor, eu quero ser um obreiro na casa de Deus. Pois é, o que você está fazendo? Nada, então não vai ser lembrado. Ah, pastor, nada, então você vai ser lembrado. Aliás, isso é na vida. Na vida, as pessoas que têm as melhores promoções são aqueles que são vistos. Aqueles que não fazem as coisas por obrigação. Aqueles que fazem as coisas porque querem fazer ou fazem por amor. Aí, quando tem uma promoção na empresa, você é lembrado. Quando tem uma promoção da vida, você é lembrado. Mas tem gente se economizando. E quando você vê a trajetória de Davi, Davi não se economizava perante Deus, nem para fazer algo que os seus irmãos não estavam fazendo. Porque o Davizinho já tinha, aos 15 ou 16 anos, experiências grandes com Deus. Coisa que os seus irmãos não tinham. Percebe que Deus vai buscar um homem para fazer esse homem segundo o seu coração? Então, se você está parado, você vai continuar parado. Se você não está fazendo nada, você vai continuar não fazendo nada. Fica tranquilo, Deus não vai enxergar você. Mas o dia que você fazer as coisas, independente de pastor, independente de carteirinha, independente de nome, independente de qualquer coisa, Deus vai olhar você. Eita, irmão, o negócio vai longe. Rapaz, Deus sempre olhou alguém que estava fazendo alguma coisa que eu não era lembrado, sabia? Tem outro contexto que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas eu vou trazer rápido para vocês aqui. Vocês já ouviram falar sobre isso. Por isso eu convido você para vir nas quintas-feiras conhecer a Bíblia. Senão você ficar só ouvindo o que eu estou falando aqui. Vamos a fundo. Esses mesmos filisteus aqui, em uma época, estavam perseguindo o povo de Deus. O povo de Deus não usava arma, não tinha nada, um povo fraco, não tinha exército. Aí quando a plantação estava grande, eles iam lá e tirava as uvas, o trigo, levava tudo embora. E o povo passava fome. Mas tinha um menino, jovem, chamado Gideão, que ele sempre ouviu a sua mãe, eu penso que foi dessa forma, contar as histórias do passado que Deus havia feito no seu povo. Embora naquele tempo, naquele momento, o povo de Deus estava sendo perseguido, massacrado pelos filisteus. Ah, meu filho, no passado Deus fez isso. No passado Deus fez isso. No passado Deus fez isso. E esse menino, olha, irmão, às vezes Deus só precisa de um homem ou de uma mulher. Deus só precisou de Esther para mudar a história de uma nação. Deus só precisou de um homem chamado Gideão para mudar uma história. E esse jovem Gideão
Ao contrário dos outros que ficavam se lastimando da vida, como você fica, e não tem atitude. Ele tomou um posicionamento e ele foi. Ele foi malhar trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar era lugar de pisar uva, mas não era tempo da uva. Então ele pensou, se os filisteus vierem aqui roubar o trigo, eles não vão no lagar, porque lagar não é tempo de uva, então eles não vão lá no lagar. Então eu vou malhar trigo lá, porque eles não vão me achar. E assim a minha família vai ter o que comer. E ele está lá suado, batendo trigo, sementes do trigo caindo. Você pensa que Deus não vê? Deus estava olhando para aquele povo, mas ele achava um. Aí ele achou um e falou para o anjo, viu, vai lá, desce lá em Ofra. Aí debaixo daquele carvalho lá está lá o Gideão. Lá está lá o Gideão. Você acha que o Gideão não estava triste? Você acha que o Gideão não estava chateado? Acho que estava, nem você. Só que ele não ficou parado. Vai lá e fala para ele que eu vou entregar os medianitas. Os medianitas vão estar na mão dele. Esse povo não mais vai saquear. Eu falei filisteu agora há pouco, né? Os medianitas não vai mais saquear esse povo, não. É muita história para a cabeça sua, né? E ele estava lá malhando trigo. Aí o anjo falou para ele assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. Mas ele não deu aleluia, não. Sabe por que ele não deu aleluia, pastor? Porque ele falou, que negócio de varão valoroso é esse? Eu estou aqui me arrebentando, fugindo dos medianitas, e vem agora esse anjo aí falar que varão valoroso, o Senhor é contigo. Primeira coisa que ele fez, porque ele conhecia o que Deus tinha feito no passado. Irmão, como você cria o teu filho, faz toda a diferença para ele ser vitorioso na presença de Deus. Seu filho só vê televisão, só desenho, não põe desenho evangélico, não põe nada, aí ele costuma viciar nesse negócio, só vê coisa que não tem nada para ver. Põe um desenho evangélico para ele. Ah, pastor, ele não gosta, lógico que você mostrou outras coisas. Os desenhos que o seu filho está vendo são desenhos projetados, feitos com pessoas que entendem de como mexer na mente do seu filho, com psicólogo, psiquiatra, e aí vai ter prazer em ver aquilo. Quem nunca teve contato com açúcar não sabe o que é, não é? Agora o dia que ele aí forma essa barriguinha saliente que Deus deu, porque quer açúcar. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o anjo fala com aquele homem malhando trigo, varão valoroso, o Senhor é contigo, ele diz, Senhor, o Senhor é conosco? Como assim? E as maravilhas que foi contado pelos meus pais, que foi feito, as coisas que foi feito no passado, e nós estamos aqui hoje. Por quê? Deus já não fez alguma coisa? Deus, você não está entendendo. Deus vai fazer, mas é com você. Você vai liderar. Irmão, tem coisa que Deus quer fazer, mas é por você. Você está esperando alguém. Deus vai usar você. Toma decisão. Mas acho que Deus vai mandar aqui um anjo. Eu gosto daquelas irmãs que tragam aquelas mensagens que veio um anjo com a bandeja na mão, não é? Já viram essas mensagens assim, essas profecias? Eu fui criado em igreja, sou rato de igreja. Então aquelas irmãs vinham, irmão, Deus mostrou uma bandeja de ouro e aquela bandeja vinha na sua direção. Oh, glória! Amém, irmão? Não tem mais glória, não? Amém? Oh, glória, né? Aí a gente saía no pé só, aquela correria toda, aquele negócio todo, né? Era só ali. A vida continua do mesmo jeito. Não adianta você ver, não adianta você crer e você não botar em ação. Fé é resultado de ação de coisas impossíveis. Entenda isso, meu irmão.
mudar isso, senão você vai ficar do jeito que você está. Então, nesse contexto, a primeira coisa maravilhosa que acontece, vixe, eu vou correr aqui. Primeira coisa é o chamado de Davi. Ótimo, ficou lindo. Segunda coisa, maravilhosa, lindo, não é? Davi agora, em Samuel 17, verso 1, já tinha sido ungido, porém aquilo estava em segredo, não é? O rei prometeu para quem matasse lá e derrotasse o gigante Golias, ele declarou publicamente que o vencedor receberia riquezas, isenção de impostos para ele e para a família dele, e ele se tornaria genro do rei, ou seja, o rei daria uma filha para casar com esse camarada, que vencesse, não é? O gigante Golias. Então veja que agora, está lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 25. E o rei dará grandes riquezas para o homem que vencer. Também lhe dará sua filha Mical em casamento, e isentará de impostos a família do seu pai em Israel. Bom, e aí quantos anos tinha mais ou menos aqui? Entre 16 e 17 anos tinha aqui Davi, né? E o rei quem era? Saul. Então vamos nesse contexto. Lembra que eu falei que o profeta foi lá escolher um rei? Porque Saul já ia perder o reinado. Ele estava sabendo. Então Golias, deixa eu falar uma coisa para você. E aí a história do Golias e de Davi vocês conhecem. Davi vence Golias, eu quero caminhar rápido aqui. Vence Golias. Mas a lição que nós tiramos disso, Golias não era inimigo, espiritualmente falando. Ele era a porta de Deus para que o povo de Israel conhecesse Davi. Gigante, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eles anunciam novos níveis espiritual na sua vida. Deixa vir. Você vai ser conhecido por esse gigante. O marketing de Davi foi ali começou. E aí começou os problemas de Davi. O homem segundo o coração de Deus, ótimo, começou o problema. Porque ele se casa com Mical, não é? Então, e ele na realidade começa a ter problema, não é? Porque Mical tinha um costume diferente, ela era filha do rei Saul. E certa vez, quando Davi consegue trazer a arca de Deus para o seu povo, e aí ele ficou tão feliz que ele esqueceu que ele fazia parte de uma família real, porque ele se casou com uma princesa. Ele esqueceu, e ele se misturou no povo e começou a festejar junto com o povo. Mical, pensa na mulher youtuber, que essas que segura tudo assim. Mical era isso. Aí ele teve um inimigo, uma rejeição dentro de casa. Se você ver 1 Samuel 17, 25, você vê que 1 Samuel 18, 27, 2 Samuel 6 e 13 começa o problema aí, porque Mical ela chama a atenção de Davi, porque ele estava celebrando diante da arca. Ela despreza ele. Quando a arca chegou ali, Davi estava adorando a Deus em liberdade, e ela critica. Muitas vezes, irmãos, eu vou trazer uma lição para você. O desprezo vem justamente de quem devia apoiar você. Mas Davi estava adorando com liberdade, e ela critica ele com dureza. Mas às vezes essa crítica, Deus usa isso para fortalecer a sua identidade e a sua maturidade. Davi não vinha daquela linhagem, a identidade dele era outra. Você está me entendendo? Em quinto lugar, Deus permite uma traição. Tudo isso para ser chamado segundo o coração de Deus. Deus permite uma traição que expõe o juízo dele sobre ele. Então um camarada chamado Dog está lá em 1 Samuel 21, 17. Um oficial edonita do governo de Saul, ele delata Davi e ele provoca um massacre de 85 sacerdotes. Foi um momento muito escuro, não dá muito tempo de falar sobre isso. Teve uma maldade ali, e Davi não pôde fazer nada. A maldade de Dog mostra que Deus vê tudo e julga no tempo certo. Em sexto lugar, vou correr aqui, Davi se torna rei de Judá. Em
interessante que as pessoas não prestam atenção numa coisa. Agora, já pulei a parte da história. Davi vira rei, beleza, festa, alegria. Não, irmão, não foi bem assim não. Vou contar um pedaço para você. 2 Samuel capítulo 2, verso 1, verso 4. Então Davi reinou 7 anos apenas para Judá em Hebrom. Não foi todo o povo de Israel. Não foi. Depois desses 7 anos, ele reina 33 anos sobre todo Israel. Então aconteceu, vou mostrar para vocês, a ascensão de Davi não aconteceu de uma vez. Primeiro ele governa apenas uma parte do povo, enquanto Saul ainda governava e tentava a influência com o restante da nação, e procurava matar Davi. Saul procurava matar Davi. Só depois de anos de conflitos internos e alianças, não é, que Israel reconhece que Davi era rei legítimo. Então durante esse processo, Davi não enfrentava apenas seus inimigos, ele enfrentava tensões na sua própria família, porque Mical, a esposa dele, era filha do rei Saul. Então traições, desafios administrativos, provocações, tudo isso, meu irmão, é para formar o caráter do líder. Amém, queridos? Então há temporadas, deixa eu falar uma coisa para você. Há temporadas em que Deus nos entrega apenas uma parte da promessa. E você fica, mas parece que Deus falou, parece que está indo até bem, agora o negócio ficou ruim. Não, Ele entrega uma parte da promessa. Mas às vezes parece que o restante vai demorar a acontecer. Mas irmão, a consolidação da promessa e do trono, que nos ensina que o crescimento real não é instantâneo, é progressivo. Primeiro ele governa Hebrom, para depois Jerusalém. Primeiro uma porção, para depois a plenitude. Se você não sabe governar a porção, se você não governa a sua casa, como é que você quer governar a gente? Como é que você quer governar uma nação? Se você não consegue governar seu salário mínimo, você não pode ver, gasta dinheiro naquilo que não é pão, vai jogando dinheiro para todo jeito, e tudo doidão, e não sabe governar. Deus, esquece, meu irmão. Deus nunca vai te dar nada, porque você não sabe governar, você não sabe gerenciar, você não é mordomo. Não é bem assim. Diga assim, o homem segundo o coração de Deus. Mas não é aqui ainda. Não é aqui ainda. É muito bonito pregar sobre isso, mas quando a gente vai nas minúcias, vê que o processo de Deus, ele tem um caminho, uma trajetória. Dá a impressão que eu estou falando agora que o processo de Deus é assim, porque Deus é ruim. Não, é porque nós não sabemos aprender. Nós não somos robô, que nem o Elon Musk criou agora o robô humanoide, que você programa ele e faz aquilo. Nós não somos programáveis. A programação e a maturidade da nossa vida vem através das nossas experiências, vem através do nosso choro, vem através do sofrimento. Aí Deus vai nos moldando. Amém? Porque a gente é ruim. Nós somos ruins. Amém, queridos? Então a promessa de Deus se cumpre por etapas. Então finalmente Deus pega e estabelece o reino, e ninguém pode derrubar aquele que Deus levantou. Amém, queridos? Tá tudo bem, né? Uma coisa linda. Tá maravilhoso. O homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, o pior está por vir. É um camaradinha chamado em 7º lugar, chamado Absalão, filho de Davi. Não foi ninguém de longe não. Filho de Davi, né? Ele dispõe, sabe, tem os Absalão aqui na igreja também. Sabia que tem? Esse pastor aí, viu? Essa pastora aí, viu? Esse aí não sei o que é. Viu? Que chato. E tem gente que começa a querer pegar coisas que não é para você. E aqui, não sei se vai dar tempo, tem coisas terríveis aqui. Gente que fez isso. Absalão começou a ganhar e conquistar o coração do povo, falando mal do pai dele. E ele começa a construir uma revolta silenciosa com seu discurso manipulador, né? Já passei por isso sendo pastor. Eu sei como é que é isso. WhatsApp para cá e para lá. Esse pastor. E a gente é o último a saber, né? Sempre é o último a saber. Aí sai um povo, se rebela, vai fazer outra igreja. Mas não dá certo. Não dá certo. Ou você anda na direção de Deus, irmão, a coisa não vai prosperar. Começa por aí. Rebelião é pecado de feitiçaria. A Bíblia fala sobre isso. Cuidado com o que você escreve. Cuidado para quem você escreve. E Davi
começou a manipular o povo para tomar, Absalão, filho de Davi, começou a manipular o povo para tomar o trono do seu próprio pai. Mas quando a rebelião se explode, aí deu problema. Porque grande parte, ou metade do exército estava com Absalão. Uma outra parte estava com Davi. Mas Davi, por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi, coisa doida aconteceu. Como é que um rei agora, podendo lutar, ele sai correndo, chorando, descalço, foi desse jeito, pelo Monte das Oliveiras, preferindo a dor à morte do que matar inocentes. Se tivesse uma batalha dentro de Jerusalém, muita gente inocente ia morrer. Então que eu fuja. Mas como assim? Mas como assim, pastor? Ele não foi ungido? Não foi lá Samuel e falou que escolheram um homem segundo o coração dele? Você está perguntando isso também, não é? Mas Deus não me chamou. Por que eu tenho que correr? Deixa eu contar uma história engraçada para vocês. Não vai ficar muito sério o negócio aqui, né? Eu, adolescente, né? Filho de pastor, prega desde cedo, né? A gente prega, desprega, prega de um jeito, desprega com a vida, porque tem um tempo que a gente fica meio perdido também. E aí quer ir para o mundo, vira aquele rolo, a confusão danada, né? E aí eu estava pregando numa igreja, né? E pela minha experiência, pregando numa igreja, e de repente eu comecei a falar na pregação sobre drogas, e não sei o que, aquele negócio todo, tudo bem, né? Falei com Satanás, usar essas pessoas, e foi descendo a ripa, né? Uma igreja pequena. E quando acabou o culto, os irmãos vieram me cumprimentar ali, e eu só escutei um vento passar na minha orelha. O vento era um pé do vidro que não pegou, mas eu não esperei o outro vento. Já saí correndo e o camarada correndo atrás de mim. E onde eu corria, já puxava as cadeiras para ele tropeçar nas cadeiras. Sabe como é que é? As cadeiras assim. E aí viu um corre-corre. Eu correndo do camarada na rua agora. Eu correndo do camarada e os irmãos da igreja correndo atrás do camarada para segurar o camarada. Davi fez isso. Davi foge descalço, o rei, que tinha promessa de Deus. Fica tranquilo, irmão. Davi amava mais o povo. Aí a diferença. Davi amava mais o povo do que a sua posição de rei. Porque como rei ele podia entrar em batalha com parte do exército que estava com Absalão, seu filho. Mas ele falou, não vou matar inocentes. E você acha que não teve conselheiro e falou assim, você é trouxa, meu? Vai pra cima, cara, você é rei. Mete a espada, vamos pra cima. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Vai. E aí o que acontece? Quando a rebelião explode, Davi sai correndo da cidade, foge descalço, preferindo a dor da humilhação à morte de inocentes em Jerusalém. Foi um dos dias mais escuros da vida de Davi, o vale profundo, onde o coração do rei foi exposto diante de toda a lição. Temos um rei covarde. Há momentos em que Deus permite que corramos para longe, não porque nós somos fracos, mas porque Ele está ensinando que não somos dono do trono. Não somos dono do trono. Cadê aquele versículo que por Ele e para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas? Hebreus alguma coisa. Não somos dono do trono. Às vezes Deus nos faz passar pelo caminho da fuga para depois devolver a vitória. A vitória que vai passar pelas suas mãos, passa primeiro pelas mãos dele, meu irmão. Romanos 13:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A glória é para ele eternamente. Você não é dono do trono. E Davi entendia isso. Davi entendia isso. Que mais? Aí um camarada chamado Simei, porque esse Simei aqui era da linhagem de Saul. Ele odiava Davi.
Imagina, porque em algum momento quem é da linhagem real, em algum momento pensa em ser rei, príncipe. E Simei, está lá em 2 Samuel, capítulo 16, verso 5, vai tirar sarro de Davi, na situação que ele está. Mas só que se você vê lá, desculpa, exatamente, 2 Samuel 16, verso 5, verso 12, melhor, coloca para mim, 1 Samuel capítulo 24, 21 e 22, olha como é que é o homem que quer ser segundo o coração de Deus. Davi promete para Saul que não ia matar a família dele, quando ele viesse governar todo o povo. Ele promete, não é? 1 Samuel 24, 21, 22. Agora, pois, juro pelo Senhor que não me exterminarás a minha descendência e depois de mim, e que não vai matar os meus e nem da casa do meu pai. Então Davi jurou a Saul que não ia fazer isso. E agora o tal de Simei foi tirar sarro dele. Simei, durante essa revolta de Absalão, Davi fugindo, ele desce o Monte das Oliveiras para encontrar Davi, viu Davi descalço, chorando, traído pelo seu próprio filho, passando vergonha pública, e nesse cenário de vulnerabilidade absoluta, Simei aparece, né? Quantos Simei já apareceram na tua vida? Ele apareceu. Descendente da casa de Saul, ao ver Davi fragilizado, sabe o que ele faz? Ele insulta Davi, ele joga pedras em Davi, lança pó, poeira no Davi. Ei, seu rei de, não vou falar aqui, porque vocês vão achar que é palavrão, mas não é. Seu rei de, joga terra nele, né? Acusa ele de falsamente de ele ser um homem sanguinário. Só que tinha os caras com Davi lá, tinha os guerreiros de Davi junto. Na hora os guerreiros de Davi já quis matar ele. Davi falou não, deixa. Davi tinha feito uma promessa que não ia matar ninguém da casa de Saul. Não, deixa ele. 2 Samuel 16, do verso 11 ao verso 12, deixa ele falar. Olha que Davi fala, irmão. Deixa ele falar. Talvez o Senhor esteja permitindo isso. Deus vê a minha dor e pode transformar essa humilhação em bênção. Deixe que fale de você, meu irmão. Deixe que te humilhe. Aquele que te chamou não dorme. Aquele que te chamou não descansa. Deixe. Olha que coisa maluca. Mais tarde, quando Davi retorna vitorioso ao trono, Simei, lembra? Olha o Simei aqui. Ele se apresenta ao rei tremendo, pedindo perdão. Todos esperavam que Davi ia executar ele, mas o rei poupa e demonstra graça, virtude de perdoar. 2 Samuel 19, verso 23, disse Davi a Simei: você não vai morrer. Davi vence a humilhação com a mansidão, vence o ofensor com perdão. Amém, queridos? Eu sinceramente não guardo nada de ninguém. Às vezes sou questionado por isso, porque eu tenho oportunidade mas é minha natureza, não é que eu sou bonzinho, é minha natureza. Eu esqueço que as pessoas fazem de mal para mim. Daqui a pouco eu tenho a chance de fazer o contrário, de ofender a pessoa, e alguém fala, viu, esse aí é o fulano, você não vai fazer nada. Eita, nem lembrava disso, não é? Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa, uma lição prática para você hoje. As pedradas que a gente recebe no caminho não revelam quem somos aos nossos inimigos, mas elas revelam quem nós estamos nos tornando aos olhos de Deus, ao momento que Ele permite a humilhação, não para nos destruir, mas para nos refinar. A verdadeira grandeza não está em revidar. Comigo assim, bateu, levou. Comigo assim, tá. Não, a grandeza não está em revidar, mas em permanecer firme
sem perder o coração, entendendo que o propósito maior é do Senhor Deus. E quando o tempo passa, Deus nos honra na mesma estrada onde você foi humilhado. Assim como Davi, nós podemos aprender com mansidão que mansidão não é fraqueza, é força sob domínio, é perdão e não é rendição, é vitória espiritual. Diga assim: é perdão, não é redenção, é vitória espiritual. Já estou terminando. Cada pessoa tem um martelo divino que está moldando o seu coração, como foi moldado o coração de Davi. Você é chamado homem segundo o coração de Deus. Às vezes alguém da sua família vai trair você, o seu filho vai xingar você, o seu filho vai desprezar você. Às vezes você está chateado, magoado, porque de uma atitude de alguém da sua família. Não olhe para isso. Deus está formando você. E Deus é interessante. Deus, quando forma você, Ele faz com que os outros se convertam pela sua atitude. Porque esse camarada está esperando a morte. Quando ele vai falar com Davi e pedir perdão, ele já sabia que ele não ia ser perdoado. Simei sabia que não ia ser perdoado, mas o rei usou de misericórdia. Cada pessoa tem um martelo divino moldando o seu coração, como o coração de Davi. Deus usa Samuéis para afirmar o seu propósito. Deus usa Saul para refinar você. Deus usa Micais para você aprender a amadurecer. Porque às vezes é dentro da sua casa. E Mical era a esposa dele, Davi. Deus usa Simeis para humilhar você no momento de fragilidade. Deus usa Doegues para te purificar. Deus usa Golias para te promover. Os Golias, né? A pergunta não é quem passou pela vida, mas quem você está se tornando por causa da sua vida. Diga assim: a pergunta não é quem passou pela sua vida, mas quem você está se tornando pelas pessoas que passaram pela sua vida. Ô irmão, veja pessoas como instrumento de Deus na sua vida. Essas que te machucam, não retribua com a ofensa. Honre quem não reconhece a tua unção. Não deixe que a rejeição venha matar a adoração que Deus colocou no seu coração. Enfrente os gigantes com fé. Entregue os traidores ao juízo de Deus, não ao seu. Suporte as humilhações sem retalhar. Cresça com cada fase da sua vida. Termino nessa noite ou nessa manhã. Um coração segundo o coração de Deus não nasce pronto. Ele nasce no fogo das relações, nas mãos do oleiro que faz o barro, e que às vezes com o barro que fez o vaso não gostou daquele vaso, e ele quebra e faz de novo. Deus fala para um profeta: desce na casa do oleiro. Quem foi o profeta? Quem foi? Quem? Mais alto, gente, está com medo de mim? Quem? Jeremias. Você não almoçou, tá certo? Tomou café pelo menos? Jeremias, desce na casa do oleiro. Eu quero falar com você. Deus manda a gente ir nos lugares que a gente não entende. Mas o que eu vou fazer na casa do oleiro? Eu não quero comprar vaso, eu não ter nada disso. O que eu quero fazer com isso aí? Desce lá. Aí ele viu que o oleiro fez um vaso, um barro, rodando lá, ele fez o vaso, não gostou. Ele pega a massa de novo e faz outro. Aí ele faz outro. Jeremias, vou fazer que nem eu fiz com esse vaso. Eu vou te fazer de novo.